Pessoal, meu nome é Renato Aloy, estou aqui com a última parte da aula 16, a parte 4 do curso Arduino Advanced. Nós vamos fazer aí a finalização da confecção da placa de circuito impresso, né, nosso shield de relé. Eu coloquei uma foto para vocês verem o aspecto final, como é que vai ficar. E vamos lá. O que a gente vai precisar nessa última parte? A gente vai precisar do percloreto de ferro, que é uma solução corrosiva que vai corroer o cobre exposto da placa que a gente fez. A gente fez lá a placa com a tinta fotossensível, revelamos, então expôs o cobre que vai ser corroído. A gente vai mergulhar nessa solução e deixar ela mexendo. A gente vai ver direitinho como fazer isso, para tirar todo o cobre que está exposto ali e formar o nosso circuito. Então a gente vai precisar de uma vasilha para colocar o percloreto, uma pistola de cola quente e um bastão ou pincel para prender a placa na hora de mergulhar ela no percloreto, o furador de placa para fazer os furos onde a gente vai atravessar os componentes e soldar, o suporte de placa que ajuda nessa parte justamente da solda, e vamos precisar de uma estação de solda ou um ferro de solda para fazer essa parte, e um tubo de solda que vem o estanho, né, a liga de estanho com chumbo em formato de fio, e quem já fez solda aí já conhece essa ferramenta. Os componentes a gente já montou lá no Eagle, mas só relembrando aqui quais são, que é o relé de contato, a barra de pinos, o Borne AK300 de 3 pinos, o diodo 1N4007, um transistor BC548, resistores a gente vai precisar de 3, resistores a gente vai precisar de 3 de 470 ohms e um de 1K ohm, o optocoplador 4N25, 2 LEDs e um pedaço de fio. O pedaço de fio é para montagem dessa parte aqui. Na foto dá para ver o fio passando por cima da placa, que eu demonstrei como fazer isso lá no Eagle, e a gente faz esse truque aqui quando não tem espaço na placa. Não era nem o caso, mas era mais para demonstrar. Então a gente vai ver como fazer essa solda desse fio aqui também. E é isso aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui o site da Serialink, serialink.com.br/loja. Vocês entrando aqui, eu já estou até com o produto aqui do relé aberto, mas vocês entrando no /loja, vocês vão ter acesso a toda a loja, inclusive as ferramentas, como a que eu comentei aí da estação de solda. Deixa eu falar de algumas aqui. A estação de solda, que ela é interessante por causa da regulagem. Essa estação de solda ela tem uma regulagem de temperatura e fica mais fácil de trabalhar porque ela regula a temperatura do ferro de solda. Então ele sempre mantém aquela temperatura, diferente de um ferro de solda daqueles que a gente liga direto na tomada, que ele vai esquentando e depois de um tempo ele começa a passar de uma temperatura certa. Na estação de solda isso não acontece, então é bem interessante utilizar uma estação de solda. O percloreto vocês têm aqui já em formato de solução, basta depositar numa vasilha e ele já está em formato líquido para fazer a corrosão do cobre. Existem algumas outras lojas, empresas que vendem o percloreto em formato de pó. Aí vocês precisam preparar, tem toda uma preparação que vocês precisam fazer, inclusive esquentando ele. Isso aqui já está pronto, já evita todo esse trabalho, tá? E as próprias peças aqui, como o relé que a gente estava vendo, o 4N25, basta procurar aqui na pesquisa rápida e olha ele aqui, 4N25. Então vocês podem adquirir todas as peças aqui para montagem. A placa de cobre também tem aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a placa PCB. Ela está até aqui comprou também. Olha aqui a placa de PCB, tem a 10x10, 10x15, tem a placa ilhada para quem quer fazer aquela montagem sem precisar corroer. Então vocês deem uma olhada aí o que vocês acharem necessário para comprar, para fazer esse projetinho aqui. Seria interessante vocês terem todo esse material. E é isso aí, vamos fazer então essa finalização da placa, vamos a esse processo de corrosão e soldagem, vamos ver isso? Bom pessoal, tá aqui então o material que a gente vai usar. Aqui o percloreto em formato líquido, o tubo de solda,
Mas o que a gente vai precisar agora? Vamos precisar da placa. Nossa placa está nesse estado, conforme a última parte. E eu vou virar ela do outro lado. Vou pegar a pistola de cola quente. Vou pegar o pincel. Se vocês não tiverem um pincel velho, usem uma vareta. Então olha aqui que eu faço. Pego o pincel, ele já está aqui com uma base de cola quente. Eu só passo mais cola quente embaixo e grudo na placa. Porque aí com essa cola quente grudada aqui na placa, com o pincel grudado na placa, eu posso manusear a placa dentro da solução de percloreto. Então agora o que a gente faz é, utilizando uma vasilha, eu utilizo também um tipo de um varal para colocar o percloreto, para pendurar a placa na hora de colocar o percloreto. Aqui a gente tem uma vasilha, o meu percloreto, minha solução já está aqui pronta. E eu uso esse varal para segurar aqui. Vocês podem usar um grampo como esse, ó. Vocês podem usar um grampo como esse, prender o pincel e regular aqui para ele mergulhar na placa, olha lá. E prende com o grampo, a placa fica assim. Não é legal deixar encostar no fundo, para não ter perigo de raspar no fundo e perder, de sair alguma parte da tinta. Então, vai mexendo e continua mexendo até que ele vai corroendo o cobre. Ele vai ficar meio rosado, não sei se vai dar para ver, mas o cobre vai ficando rosado. E vocês vão perceber quando sair, porque vai tirar o cobre mesmo. A gente vai mostrar daqui a pouco o cobre na hora que estiver saindo. Bom pessoal, quando começar, olha lá como é que fica quando começa a sair o cobre. Vocês podem ver que ainda tem uma porção de cobre aqui, mas que todo o resto aqui já foi corroído. Ainda tem cobre aqui, ó. Então vocês têm que ir mexendo e deixar submerso até que todo esse cobre saia. Vamos deixar mais um pouco aqui. Pessoal, então aqui está a placa totalmente corroída. Vocês podem perceber que dá para ver que ela está corroída porque ela fica translúcida. Então dá para enxergar a luz do outro lado. E agora o que eu vou fazer é passar ela na água corrente para tirar o excesso de percloreto. E vamos partir para tirar a tinta que está sobre o cobre que a gente vai soldar. Então eu vou fazer isso. Vamos lá. Bom pessoal, tá aqui a placa então depois de lavada. E ela ainda está com a tinta azul. Um truque é o seguinte. Então vou tirar a cola quente agora aqui. Pronto. Aí o fabricante dessa tinta, ele diz para tirar a tinta tem que usar soda cáustica diluída em água e tirar. Só que soda cáustica é um negócio perigoso de usar, e então tem um jeito mais fácil que é o seguinte: vocês vão pegar um bombril, um pedaço de bombril, vão pegar o elevador de pH que a gente usou para fazer a revelação na outra parte da aula, pegar um pouquinho desse, mas agora é bem pouquinho mesmo, é só um susto aqui, para pôr no bombril. Pronto. Molhar o bombril, dar uma espalhada aqui no bombril, molhar o bombril na água e passar o bombril com calma
que vai saindo essa tinta. Então eu tô aqui com um rasinho de água aqui. Olha lá, vai saindo toda a tinta. Basta ir passando com um pouco de paciência aqui. Prontinho. Saiu toda a tinta azul. Agora só dá mais uma limpada nela e vamos partir para a furação. Bom pessoal, com a placa toda resolvida aqui, basta apenas fazer a furação e soldar. É interessante vocês verificarem se ficou algum ponto que possivelmente deu algum mau contato de algum cobre que não corroeu, ficou algum ponto, alguma coisinha assim que não corroeu. Dei uma verificada geral na placa. E vocês vão utilizar o furador de placa para fazer a furação nos locais marcados. É difícil de enxergar o lugar dos furos, mas o que vocês podem fazer? Vocês vão ter que pegar a prática e sentir quando o pistão aqui, né, a punção do perfurador pegar a parte que tem uma depressão entre o cobre e o furo, que vocês vão pegar aqui os furinhos aqui, né? Então, onde tem cobre em volta, a hora que você vem com a punção, você aperta ela um pouco para a punção deslizar em cima do cobre, e a hora que entra no furo, vocês vão perceber, é meio que no tato, na questão pegar um pouco de prática. Então, no começo vocês vão querer tentar ver onde está a punção, se está pegando no lugar certo, mas é mais no tato do que na visão. E aí vocês vão furando todos os locais de furação aqui. Por exemplo, aqui onde vai o relé, existe um problema que é o seguinte: você vai furar e aí as pernas do relé, elas são maiores do que o furo que vai gerar aqui, tá? Então vocês vão ter que alargar um pouco esse furo. Vocês podem fazer isso com um alicate ou com o próprio furador e apertando aqui perto da borda dele, onde furou, vai em volta, vai dando uma mastigada para ele abrir um buraco um pouco maior, e abrindo um buraco maior, porque essas pernas do relé, o conector, o AK300, por exemplo, também precisa fazer um furo um pouquinho maior. Então, se você tiver um drill, uma mini furadeira com uma broca de 1 milímetro, é bastante interessante, ajuda bastante. Se não, é ir desbastando aqui e ajustando para colocar o componente. Bom, vou terminar de furar tudo aqui então. Bom, aí alguns pontos vocês vão perceber que não vai furar completamente. Então vocês vêm com um jumper, passa no furo, ó, e vai tirando o excesso de fenolite. Às vezes é um pouco duro, às vezes tem que furar de novo mesmo. Então vocês vão fazendo isso, ó, para ir limpando o buraco de fenolite que ficou na furação, até realmente atravessar. E é um trabalho que tem que ter paciência, principalmente para gente que trabalha com microcontroladores e componentes que tem muitas pernas. Esse projeto até que está simples, porque a gente nem colocou uma T-Mega aqui. Quando a gente coloca uma T-Mega são 28 furos para fazer. Então é isso aí, ó. Vai limpando aqui. Eu ainda vou dar uma largada nos furos dos componentes.
e já vamos começar a fazer a solda. Então vamos lá. Bom pessoal, é isso aqui. A placa está toda furada, então já está pronta para começar a soldar. Mas a gente não sabe como é que os componentes vão, qual a orientação deles na placa. Então para isso vamos ver uma técnica que a gente vai voltar lá no Eagle, vamos lá ver, para imprimir a orientação para a gente montar os componentes. Vamos lá. Bom pessoal, na hora da montagem, uma coisa que vale muito a pena ter em mãos é a disposição dos componentes, para a gente não errar a posição certa deles na placa. Então a gente não inverter o lado deles. O que a gente faz? A gente volta aqui no Eagle, na parte da board. Eu vou ativar os layers, não é os layers do bottom e pads, eu vou ativar o top, o dimension, o T-place, que é esse aqui. A hora que eu der um apply aqui, ele vai aparecer exatamente o silk dos componentes. Olha lá, é onde eles estão, então já tem uma orientação aqui. Vou colocar os pads também, as vias, para a gente ter aqui mais fácil de visualizar. Que mais? O T-origins não precisa, mas vou ligar aqui que é o T-origins, T-names e T-values. Pronto, aí eu tenho aqui os valores, os nomes e a posição dos componentes. Com isso fica mais fácil de fazer, tendo isso como guia, fica mais fácil de fazer a solda. Então o que eu posso fazer aqui? Venho na impressão e vou imprimir exatamente isso, porque aí eu fico com isso impresso e auxilia na hora da montagem. Então vamos imprimir para a gente saber aí a posição certinha dos componentes. Bom pessoal, com a orientação em mãos, impressa aqui a disposição dos componentes, a gente sabe agora como colocar, comparando com a placa, né? Por exemplo, a gente sabe que o optoacoplador, o pino 1, ele tem que estar virado para cá. Então eu vou colocar ele da mesma forma aqui na placa. Então vamos utilizar agora essa outra ferramenta aqui. Que é o suporte de placa, tá? Com ele a gente vai fixar ele na mesa, aqui, fixado o suporte de placa na mesa. Eu vou regular para encaixar a minha placa aqui, e ele vai me auxiliar nessa parte de soldagem. Vocês podem ver que a placa fica bem encaixada, e aí eu vou poder virar ela, colocar o componente, virar e fazer a solda. Então fica bem fácil de trabalhar. Então vamos lá. Bom pessoal, então estou aqui com a placa, com o esquema de posição dos componentes, os componentes, o meu ferro de solda aqui. Deixa eu ligar ele, é uma estação de solda. Eu costumo regular para 350 graus Celsius. Se vocês forem soldar componentes mais delicados, como SMD e tudo, aí vocês regulem para um valor menor, aí entre 250 e 300 graus Celsius. Mas para esses componentes aqui que são mais robustos, não tem tanto problema. Pode trabalhar entre 300 e 350 graus Celsius, que é bacana. E o truque aqui dessa placa é qual componente soldar primeiro. Bom, a gente tem a barra de pino para soldar, e o que acontece é o seguinte: a barra de pino a gente tem que soldar ela ao contrário, porque ela vai virada com a face de cobre para baixo e em cima, encaixar em cima do Arduino. Então a barra de pino vai estar virada no lado do cobre e não no lado dos componentes.
Então esse é o grande truque de fazer shield. Vou cortar aqui 6 pinos da barra de pino. Tem que cortar 2 de 6 e 2 de 8. E vou posicionar eles assim. Eles são os primeiros que eu tenho que soldar, porque na verdade eu vou posicionar eles ao contrário, com a parte mais comprida aqui para baixo. E vou posicionar, ó, se eles passarem aqui desse lado, não vai ficar legal. Então eu uso, ó lá, eu aperto a placa contra uma superfície lisa para que fique certinho aqui, né? Fique bem rente aqui na placa. E eu vou, depois eu corto os outros, mas aí eu vou soldar aqui, nesse ponto aqui, cada um deles. E depois eu baixo essa saia aqui de plástico até encostar na parte da solda, ficando exposto os pinos. E vocês podem tirar essa saia de plástico, mas o ideal é deixar até para ela dar uma certa firmeza. Então eu vou colocar de volta aqui o suporte de placa, colocar a placa aqui. E como é que eu vou fazer a solda? A solda é da seguinte forma, deixa eu ver se eu aproximo um pouco mais aqui. Para ficar mais fácil de ver, um pouco mais perto. Porque qual que é o grande truque do ferro de solda? Primeiro eu tenho que ter uma esponja molhada para poder passar a ponta e limpar ela de restos de solda que já tiver nela. Tá? O tubo de solda que eu tenho aqui é a solda Vest. Eu vou pegar e puxar para fora um tanto de solda. Aqui, puxar um tanto de solda. O ideal de soldar é fazer o que? Encostar a ponta do ferro no componente, no caso aqui, na perna aqui do pino, e também no pad onde ele vai soldar. Esquenta um pouco e a hora que eu encosto o fio de solda, ele vai derreter e preencher o padzinho de solda. Olha lá como é que fica, ficando dessa forma assim. Então tem pessoas que colocam a solda no ferro, né, o fio de solda, e depois encosta lá. Não é o ideal, porque aí o que vai acabar acontecendo? Essa solda não vai pegar direito. Então o ideal é encostar lá, esperar esquentar tudo. Aí eu venho com o fio de solda, encosto e ele derrete e faz o contato, ficando essa ilhinha de solda assim. Tá vendo? Então vou fazer para todos as barras de pino aqui. E vamos soldar os outros componentes do outro lado depois. Pronto, eu já soldei todos os pinos. Ficou bem rente aqui. Tá? Já abaixei a saia aqui deles todos. A gente aperta com o dedão aqui, ó, e abaixa essa parte de plástico. E fica agora certinho para poder encaixar no Arduino. Então a gente vai vir com esses pinos e encaixar. É justamente por isso que é chamado de shield, porque tem exatamente essa configuração de pinos que encaixa certinho em cima do Arduino. E aí a gente pode começar a soldar os componentes. Quais componentes soldar primeiro? Eu costumo soldar os componentes mais rasinhos, mais baixos primeiro, para depois soldar os componentes mais altos, porque facilita bastante a solda. Outra coisa, o ideal é soldar primeiro resistores e componentes que são mais baratos e que, mesmo que a gente aplique muito calor na placa e tudo, eles não vão estragar tão facilmente. Então, por exemplo, pode começar pelos resistores, por LEDs, deixando os semicondutores. Quando eu digo semicondutores, não diodo. Diodo pode soldar também, até porque também é barato e aguenta calor, mas transistor, optoacoplador, esses daqui, deixar eles por último, porque eles são mais sensíveis. Então, por exemplo, vou pegar o resistor de 1K.
Vou me guiar aqui, eu sei que ele vai nessa posição. Resistor resistor não tem lado. Então deixa eu alinhar minha placa aqui para ficar igual com o desenho. Tá ao contrário, é assim. Aí eu sei que ela vai nesse lugar aqui. Então eu dobro as pernas do resistor, coloco lá, tá? Vou virar a placa, faço uma abertura nas pernas aqui para ele não cair. Então dou uma pressionada aqui para ele ficar mais ou menos no lugar certo. E aí, mais umas dicas de solda é o seguinte, que eu falei, encostar o ferro de solda para esquentar a perna do componente e a trilha, e quando for encostar o fio de solda, não encostar no ferro de solda, mas sim na perna do componente e na trilha, porque é eles que tem que estar aquecido o suficiente para derreter a solda e vocês podem ir girando um pouco assim, ó, vai girando o ferro de solda até que ele derreta e forma, olha lá, uma solda perfeita. Se vocês encostarem o fio de solda no ferro, o que vai acontecer é que a solda vai derreter muito rápido, o componente e a trilha não vão ter atingido a temperatura certa para aderir na solda. Olha aqui, ó. Tanto que só basta encostar e a própria solda já vai para o lugar certo, fazendo com que fique perfeita a solda. O acabamento é o corte do terminal e nós temos o componente soldado. Deixa eu ver o outro resistor aqui. Vamos soldar mais um resistor. Peraí, a orientação é essa. Vou pegar um resistor de 470. Eu sei que eu dobro as pernas dele, sei que ele vai aqui. Abro aqui as pernas para ficar no lugar. E repito o procedimento. Encosto o ferro de solda. Cuidado, como essa placa não tem máscara de solda, ou seja, não tem verniz nela fazendo um acabamento para cobrir as trilhas, tem uma trilha aqui muito próxima passando da onde eu vou encostar o ferro de solda. Então vocês têm que usar um ferro de solda com uma ponta fina e tomar cuidado para que o fio de solda, né, a hora que derreter, não encoste, não vá pegar em outros lugares que não seja a ilha. Ó, aqui, por exemplo, já pegou errado porque ele não tinha esquentado o suficiente. Então ela acaba, vocês vão perceber que ele não esquentou o suficiente, por quê? Porque ela não espalha corretamente na... Olha lá, acabou pegando na ilha. Acabou pegando na trilha que está do lado da ilha aqui, o que não é bom. E aí acaba criando um curto. Então, é realmente experiência. Eu estou com dificuldade de soldar aqui por causa... Porque isso aqui é um serviço que é feito, para se fazer com calma e bem próximo aqui da placa, com o rosto bem próximo para enxergar essa questão de não deixar soldar. Então vocês vão passando aqui, se acontecer isso que aconteceu comigo, vai passando o ferro de solda até separar e pronto. Olha lá, ele demora. E é normal essa demora. Porque ele está esquentando a perna do componente, está esquentando a trilha, pronto. Derreteu, ó, pegou certinho. Ficou certinho. E aí é questão de prática. Vocês vão pegando o jeito. E em questão de minutos vocês vão montar a placa aí com um pouco de prática. Vocês vão montar a placa. A questão do, por exemplo, vamos montar o optocoplador. Eu sei que eu falei que é para montar para o final, mas só para a gente ver a questão da orientação. Vou comparar a orientação daqui, ver o chanfro. Pego a bolinha aqui que indica que o chanfro é para esse lado aqui. Vi aqui no esquema que o chanfro está para cá. Alinhei ele na placa. Aí é só colocar ele aqui, espremer as pernas direitinho. Ele já tem uma abertura das pernas, então ele vai acabar ficando firme, ele não vai precisar ficar segurando ele. Aqui também tem que tomar um pouco de cuidado, tem trilhas próximas. Encostou o ferro de solda.
Esperou esquentar um pouco. Esses componentes normalmente eles soldam mais fácil. São mais fáceis de soldar porque eles não têm... Quanto mais cobre tiver a ilha que a gente vai soldar, os terras são os mais difíceis de soldar porque eles estão ligados na placa toda. Então ele acaba dissipando muito calor, fica difícil de soldar, porque o calor não concentra. Olha lá, tá soldado. Tá, é isso aí. No caso do Borne, ele às vezes é um pouco chato, por causa de conseguir encaixar ele na placa, tá vendo? O furo não foi suficiente largo para passar a perna, que é um pouco mais grossa, não é que nem o resistor, que o resistor as pernas são fininhas. Mas é uma questão, se não der para encaixar dessa forma, olha, aperta ele aqui contra a mesa, até que ele atravesse os furos, cuidado para não estourar as trilhas. Olha lá, passou. Mesma coisa o relé. O relé também, as pernas. Esse aqui eu acertei o tamanho dos furos, ficou bom, olha lá. Tá? E assim por diante. Agora só ir aplicando. Só ir aplicando solda. E vou terminando aqui então. Deixa eu continuar a solda para mostrar o resultado final. Bom pessoal, terminei de soldar tudo aqui. Então ficou assim. Todos os componentes soldados. Inclusive vocês podem ver aqui como é que ficaram os resistores que são de pé, diferente dos resistores deitados. A gente optou por esse layout aqui para economizar espaço, embora não precisasse, mas era para a gente exemplificar. E faltou o link que o jump aqui, que o fio que vai aqui em cima. Vocês têm as duas opções, ou usar um fio mesmo, corta um pedaço de fio, descasca ele, coloca as pontas aqui nos furos e solda do outro lado. Ou outra opção interessante também é vocês usarem as pernas dos componentes que vocês já utilizaram, dobrando a perna do componente aqui, fica até um acabamento mais interessante. Mede direitinho. Vamos ver se ficou melhor agora. O interessante, olha lá, olha como fica com um acabamento bacana. E a gente abre agora as pernas aqui para ele segurar, para poder fazer a solda. Mesma coisa da solda dos componentes. Aqui dá uma limpada no bico para ficar sem resíduos. E prontinho. Corta o excesso. Prontinho, olha lá como o acabamento ficou legal. E aí vamos testar a placa então. Vamos lá. Bom, então eu peguei um Arduino, vou espetar com cuidado a board aqui, o nosso shield em cima. Como os pinos a gente soldou, pode ter algum desalinhamento, coloquem com cuidado, ó. Ficou certinho. Ok? Então, agora basta eu colocar o cabo. Olha lá o LED indicando que está recebendo energia, certo? E quando ele acionar a porta que vai acionar o relé, que a gente, pelo nosso circuito, a gente colocou na porta 12, ele vai piscar o LED e vai bater o relé, fazendo contato aqui do comum com o normalmente aberto, ele vai fechar o contato. Então, eu não tenho nada ligado aqui, mas de qualquer forma a gente vai ouvir o relé fechando o contato. Vou fazer o upload. Olha lá. Ele acendendo o LED e batendo o relé. Certo?
Então ele está fechando o contato entre esse pino aqui e aqui. Se a gente ligar uma lâmpada aqui, como se fosse um interruptor, ele iria ficar ligando e desligando a lâmpada. Um teste para saber se está tudo ok: vai pegar o multímetro e colocar naquele aviso sonoro de continuidade, em que quando eu encosto as pontas do multímetro, ó, ele faz um som, e colocar aqui, ó, a gente consegue ouvir o multímetro dizendo que tá. Quando o relé bate, a gente tem o contato. Quando ele abre, a gente não tem. Vai dar o inverso aqui, ó. Quando o relé bate, ele não tem contato, ó, bateu. Quando não bate, ele tem o contato. Tá? Então vocês têm as duas formas de utilização do relé, um normalmente aberto e normalmente fechado, funcionando no Arduino como um shield. Aqui vocês podem modificar esse circuito para ter outras funcionalidades, como por exemplo, colocar além desse circuito, como tem espaço para colocar mais coisa aqui, colocar, por exemplo, um receptor infravermelho. E aí quando eu apertar o botão no controle remoto, eu fazer o Arduino identificar aquele comando do controle remoto e fazer acionar o relé. Tá? É uma outra forma. Eu posso colocar um shield como um shield a gente pode encavalar um em cima do outro, a gente pode colocar um Ethernet shield aqui no meio, no sanduíche, e colocar por cima o nosso de relé. E fazer via a internet a gente acionar o nosso shield de relé. Então, aí vai da imaginação de vocês. Tá bom? Vamos lá voltar para os slides. Bom, pessoal, é isso aí. Então, a gente viu como fazer a montagem completa de uma placa de circuito impresso, e algumas dicas de soldagem aí. Então, vocês tendo dúvidas ou sugestões, podem enviar um e-mail para mim no renato.olé@gmail.com, os links de sempre, e as dúvidas técnicas e discussões postem lá no fórum, no serialink.com.br/fórum, e vamos falar aí sobre esse assunto. Tá bom? Até a próxima aula. Valeu, pessoal.